Graça e paz, milionários. Isso, desse jeito. É bom sempre você estar vendo-se como Deus te vê. Gostaria que Eduardo e a Fabiana ficassem de pé, por favor. Este casal venceu o Covid. Tá eles de volta aí. Tá eles de volta, isso. Eles venceram o Covid, meu irmão. Enfrentaram, estão aqui, ó, e ó, vencendo. Amém, queridos, estamos juntos. Nós oramos por vocês. Estamos juntos. Amém, podem sentar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu ministrei uma palavra hoje de manhã que eu não recordo quando foi que eu ministrei. Olha o outro milionário chegando. Eu estou te dizendo, só tem milionário nessa igreja. Obrigado, meu irmão. Eu ministrei hoje de manhã uma palavra que eu não lembro quando foi que eu ministrei. Não lembro quando ministrei. E eu disse, pronto, Senhor, esse foi a turma da manhã e a turma da noite. Você quer que eu ministre sobre o quê? Ele disse a mesma coisa. Isso quer dizer que toda a igreja precisa ouvir. Amém? Ah, pastor, mas eu já vim de manhã. Pois é, meu irmão, dose dupla. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. O tema hoje é o teu sucesso e o teu fracasso depende do que você ouve. O teu sucesso e o teu fracasso depende do que você ouve. O Senhor tinha me falado há algum tempo atrás acerca disto, mas porque o que me chamou a atenção neste tema, nessa palavra, é que muitos de nós fazemos o seguinte: a gente, quando está com um problema, a gente vai orar. E a gente ora, e a gente clama, e a gente quer que Deus ouça a nossa voz. É ou não é verdade? Não é? Tem até um versículo que diz: o Senhor ouviu a minha voz, ouviu a minha oração. E é bênção. Mas muitas vezes, o problema, eu estou dizendo muitas e muitas vezes, para não dizer todas as vezes, o problema é porque a gente vai orar sem antes ouvi-lo. Porque, às vezes, o problema não se resolve na oração. E se resolve aonde, pastor? Se resolve numa mudança de atitude que o Espírito te diz. Gênesis 26, versículo 1. É a versão Almeida Corrigida Fiel, 2007. Eu gosto dessa versão. Diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque era o filho de Abraão, né? Foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Já havia passado vários anos que Abraão já tinha morrido aqui. Isaque já estava estabelecido, já era casado, e ele já estava bem estabelecido lá. E aí o que aconteceu? Ele vai para a terra dos filisteus, né? Então, no versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mas todo mundo estava indo para o Egito, pastor. Havia fome em toda a terra, só no Egito é que tinha realmente. Por que Deus disse para ficar lá? Pois é, porque a voz do Senhor nem sempre é lógica. Existe a voz da razão. O que é a razão? É o bom senso. A razão é o bom senso. A razão é justamente a reunião de conclusões, de deduções, com base naquilo que você vê ou que você sabe. Está na alma, está na mente, no intelecto. Mas a voz do Senhor não é assim. A voz do Senhor, ela traz para você aquilo que está dentro do Senhor. E muitas vezes é contra a lógica. Muitas vezes é contra a razão.
Estou entendendo isso? Como eu disse de manhã, vou repetir: a voz da razão nem sempre tem razão. Eu vou dizer de novo: a voz da razão nem sempre tem razão. No decorrer vocês vão entender melhor por quê. Então o Senhor diz: habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Presta atenção no 5 agora. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, havia uma condição para que Isaac tivesse todas aquelas bênçãos ditas anteriormente. Agora, mas tinha uma base para aquilo. Qual era a base? A obediência de Abraão, muitos anos antes, inclusive antes dele nascer, do Isaac nascer. Aquela obediência possibilitou que as bênçãos do Senhor fossem desfrutadas por Isaac. Está todo mundo entendendo? Por quê? Porque quando você ouve a voz do Senhor, não é só você que é beneficiado. Quando você ouve a voz do Senhor, não é só você que vai viver na bênção, não, é você, a sua esposa e a tua descendência, filhos, netos, bisnetos, trisnetos, da tua descendência, por causa da sua obediência ao Senhor. E interessante, meu irmão, nisso, abre mais na frente, deixa eu ver aqui um detalhe, no versículo aqui mesmo, no capítulo 26, no versículo 12, olha só o que acontece no versículo 12: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. Em um ano ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. Algo impossível do ponto de vista natural, algo impossível de acordo com a razão, mas bem possível de acordo com Deus. Não era lógico isso. E detalhe, fome na terra. E detalhe, todo mundo falindo. Mas por Isaac obedecer, engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, tinha possessão de ovelhas, possessão de vaca, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam o povo do lugar. Ele se tornou tão rico, que ficou conhecido no país inteiro. Por quê? Porque Abraão tinha ouvido a voz de Deus e obedecido. Agora eu vou te dizer porque é uma coisa importante. Os nossos filhos, eles nos imitam. Quem sabe disso? Antes de Isaac nascer, Deus disse no capítulo 12 de Gênesis, Deus disse para Abraão: Abraão, presta atenção, sai da tua terra. Irmão, presta atenção, depois você copia, eu sei que tem gente copiando, presta atenção nisso. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. O que é que a voz da razão diria? Tu é doido? Tu é doido? Aqui é a tua família, aqui é o teu lugar. Olha, está aqui ó, a tua parentela, todo mundo te conhece. Rapaz, que bem, é uma beleza, que ótimo. Por que você pensa isso aí? Isso aí já é o interessante. Mas disse mais: para uma terra que eu vou te mostrar. Tem mais essa, ele não sabia para onde. Tem lógica uma coisa dessa? Tem não. Eu imagino a razão de Abraão, disse: rapaz, tu está doido. Agora detalhe, é que naquele tempo não tinha pastor,
não tinha igreja, não tinha um profeta, era Deus falando diretamente. Isso é no capítulo 12. Quando é no capítulo 13, mostra a riqueza grande de Abraão, por ele ter ouvido. Então, com certeza, Abraão contou isso para Isaac. Isaac, preste atenção, eu e sua mãe, eu tinha 75 anos, sua mãe tinha 65 anos, e a gente estava lá em Ur dos Caldeus, e a gente estava lá com nossos parentes, nossos amigos, estava todo mundo lá. Aí um dia Deus falou comigo, mandou que eu saísse de tudo, mas deixasse as coisas lá, tudo por lá, e fosse para uma terra que ele ainda ia mostrar. Foi mesmo, pai? Foi. E aí contava para Isaac. E Isaac, aprendendo aquilo, vendo o pai fazer, obedeceu facinho o Senhor. Quer que seu filho cresça, meu irmão? Quer que seu filho prospere? Quer que ele prospere mais do que você? Ensine com a sua vida o seu filho a obedecer à voz do Senhor. Temos muitas vozes hoje. Tem a voz da ciência, tem a voz da faculdade, a voz das pessoas que estudaram bastante. Afinal de contas, o médico diz: se você tomar esse comprimido aqui, você vai melhorar e vai ficar bom. Aí você toma o comprimido, por quê? Porque aquele médico passou 10 anos na faculdade aprendendo que se você tomar aquele remédio ali, você fica bom. Então você toma o comprimido, uai. É ou não é verdade? É lógica. É ou não é verdade? É lógica. A palavra do Senhor diz outra coisa. O que é que ela diz? Não, ela não condena quem toma remédio. Ela não condena quem vai no médico. Mas ela diz que você já foi curado antes da doença vir. A voz da ciência diz: Covid, rapaz, está morrendo a gente. Morreu gente, morreu. Olha, até gente morrendo para todo lado. Olha, as UTIs estão muito grandes. O lockdown e tal, não tem espaço, não tem nada. A voz do Senhor diz: pelas pisaduras de Jesus, você foi sarado. Olha ali, Eduardo e Fabiana ali atrás. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Você ouve a voz da sua carteira? Quando você olha aí, vai passar o dedo, né? Porque está cheio de poeira, que faz tempo que viu dinheiro. A sua carteira fala, a sua conta bancária fala. É interessante quando Jesus chega diante da figueira. Então ele chega para a figueira pensando que tinha frutos, pensando que tinha figos lá, achando que tinha fruto lá. Aí ele chega na figueira. E é interessante que numa das versões em inglês da Bíblia diz que Jesus respondeu à figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Por que ele falou para a figueira isso aí? Porque ela ouvia. A gente vai ver durante a explanação, você vai ver isso. Por favor, preste atenção nisso. Não perde essa palavra. Vai ser um divisor de águas na sua vida. O que você tem ouvido? O que você tem prestado atenção? Muitas vezes eu mando ministrações para o nosso corpo de ministros, para pessoas, e mando para outras pessoas também, e eu coloco lá: assista atentamente. Sabe o que é atentamente? Atentamente não é você deixar no carro e sair viajando e tal. Não, estou ouvindo. Não. Você está escutando, mas isso não quer dizer que você esteja ouvindo. Atentamente é você colocar ou no celular, ou no tablet, ou no computador, ou na TV. Eu prefiro na TV. Senta, pega a Bíblia e vai acompanhando ali, como se estivesse no próprio culto. Isso é ouvir. O problema das pessoas não está, escuta bem o que eu vou te dizer, o problema das pessoas não está exatamente na questão da obediência, está no ouvir. Uma vez o Senhor me disse: meus filhos são obedientes. Aí eu já fui logo dizendo: todo pai fala bem dos filhos, né? Aí vai falar mal? Vai falar bem. Ele disse: o problema é porque não me ouvem. Como é que pode me obedecer se não me ouvem?
Deus fala no seu coração, mas Deus fala pela sua palavra. Muitas vezes o exame médico diz uma coisa e a palavra te fala outra. Com o que você vai ficar? É isso que faz a diferença na sua vida. Quando você ouve a voz do Senhor, ouve a sua palavra, você fica prestando atenção ao que Ele diz. Pronto, é isso. Se quiserdes vamos lá, olha todo mundo para lá, aí ó. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Alô, preste atenção no que eu vou te dizer. Tem crentes que está pulando do se quiserdes para comereis o melhor dessa terra. Eu quero, aleluia, glória a Deus, é meu, me pertence, em nome de Jesus, é meu. Tem o ouvir. A sua fé, o que você crê, não apaga, não deve deixar de lado o que você ouve. Isso. Eu vou sair da igreja, Deus mandou? Não, eu vou sair da igreja porque eu não estou gostando muito das tranças que eu não estou gostando das tranças do irmão, né? Eu não gosto muito daquelas tranças dele, por isso que eu estou saindo da igreja. Não, eu vou sair da igreja por quê? Porque eu não gosto muito do pastor não, pastor não gosto não, quero o pastor Maguinho. Não, eu vou sair da igreja porque eu não estou gostando das mensagens. Não, eu vou sair da igreja porque, irmãos, escuta bem, a única justificativa para você sair de uma igreja é Deus mandou. Porque aí não importa como você esteja. Eu vou sair do emprego. Deus mandou, meu irmão. Não, mas é porque ali eu ganho mais. Deus mandou? Está começando a ficar o silêncio de hoje de manhã também. Está igualzinho. Deus mandou? Eu vou mudar de cidade, porque lá em São Paulo, Deus mandou? Ou você está indo por aquilo que os olhos veem? Crente, ele não olha para fora, ele olha para dentro. Eu já falei algumas vezes, eu vou falar de novo, que eu estou com o microfone e falo quantas vezes eu quiser. Então vamos lá. Quando a gente está dirigindo o carro, a gente dirige o carro olhando para fora. Até porque se você for olhar para outro canto, pode ter um acidente. Então a gente tem um semáforo, a gente tem a faixa de pedestre, distância do outro carro, uma coisa que pouca gente olha, mas acredito que tem umas placas desse tamanho dizendo a velocidade máxima da via, mas pouca gente vê isso aí, mas tem, eu acredito que tem. Tem, olha só, é prestar atenção, em todo canto tem, sabe, tem tudo, isso aí a gente vê. Mas eu estava no avião, alguns anos atrás, e eu estava conversando com um piloto lá, e eu olhei assim, eu disse, rapaz, me diz uma coisa. Disse, pois não, como é que vocês sabem, como é que vocês seguiam aqui? Disse, por quê? Disse, não, porque é o seguinte, lá embaixo, né, quando a gente está lá, vire à direita, vire à esquerda, Brasília tantos quilômetros, Água Linda tantos quilômetros, mas no avião não tem, ali, Brasília, vira à esquerda, não tem isso. Lá assim, é no ar. Como é que você sabe o caminho para seguir? Não tem uma pista, segue essa pista aqui. Como você sabe? O piloto diz, facinho. A gente olha para aqui, para dentro. É nos instrumentos. Lá fora pode estar a maior chuva, pode estar o maior sol, pode estar do jeito que tiver. Pode estar nublado, pode estar céu de brigadeiro, pode estar o que tiver. A gente só olha para aqui para dentro, dificilmente a gente olha para fora. Eu entendi como é que o crente tem que andar. Crente é piloto de avião, ele olha para dentro. Ele não olha para fora. E escuta, ali não vai dar certo. Se tu for para lá, não vai dar certo. Ele olha para dentro. Aí a voz do Senhor, vá, eu estou mandando. Mas pastor, mas todo mundo está vendo que não dá certo, pastor. Pois é, todo mundo. Deus é Deus. Se você, neste culto, tomar a decisão, presta bem atenção nisso,
de ouvir a voz do Senhor, se prepare para muitas vezes você estar sozinho, humanamente falando. Principalmente os solteiros. Solteiro, então, tenha certeza dentro de si, ouviu o que Deus falou, colocou no que Deus falou, mas acontece que fulano disse, Beltrano disse, fulano tem experiência, fulano sabe mais do que eu, Cicrano sabe mais do que eu, e por aí vai afora. Mas meu irmão, Deus sabe mais do que você, e o Cicrano, e o fulano, e o Cicrano, todo mundo. Quem você tem ouvido? O que você tem ouvido? O que tem chamado a sua atenção? O número de pessoas que estão morrendo? O número de pessoas que estão doentes? O número de pessoas que estão nos hospitais? O que tem chamado a sua atenção? Ou Isaías 53, 4 e 5? Ia ficar silêncio, eu sabia que ia ficar silêncio. Hoje de manhã foi mais do que isso, mas tudo bem. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. Aleluia. 1 Coríntios 14. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes, no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, muitas vozes existem no mundo e todas elas têm a sua lógica, têm a sua razão. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Pessoa, não precisa ouvir a voz de Deus para saber que deve escovar os dentes 4 vezes ao dia, Precisa ouvir a voz de Deus para isso? Não, Então, você precisando de um banho, e bem tomado, precisa ouvir a voz de Deus para isso? Não, você está seguindo a razão. Você está seguindo a razão. Coisas básicas, seguir a razão. Deus não precisa falar nada contigo. Mas quando se trata de coisas da sua vida, você tem ouvido a voz de Deus? Houve um homem, fez faculdade, passou 5 anos na faculdade, se formou, fez pós-graduação. Quando ele terminou a graduação, que estava orando, Deus disse: eu nunca mandei você fazer esse curso. E agora? Investi tanto, paguei tanto, estudei tanto. Pois é, se você tivesse ouvido a minha voz, o que você tem ouvido, querido? O que você tem ouvido? É tão importante isso, porque quando você ouve a voz do Senhor, escuta bem uma coisa, quando fala de ouvir, estou falando de ouvir e praticar. Se você não pratica, você escuta, mas não está praticando, estou falando de ouvir. Quando você ouve o que Deus fala, e eu não estou me referindo agora apenas àquela voz mansa e suave dentro de nós, eu estou referindo à palavra. Quando você ouve a palavra, seguindo o que ela diz, mesmo que tudo ao seu redor esteja contrário, se você ouvir a voz do Senhor, você muda a circunstância. Jesus ouvia a voz do Pai, e por isso, no meio da tempestade, ele dormia, porque ele sabia que tinha ouvido. A preocupação nada mais é do que meditar na voz do diabo. Vou dizer de novo, a preocupação nada mais é do que meditar na voz do diabo. Quando uma pessoa diz: pastor, mas eu fico preocupadinha com esse negócio, está meditando no que o diabo diz. Porque se a fé vem pelo ouvir, incredulidade também. Vou te falar uma coisa. Eu estou terminando a minha faculdade, eu que até estou no último semestre. Quando eu entrei nessa área tecnológica, eu era solteiro ainda, e durante anos eu trabalhei nessa área. Eu desenvolvia software, desenvolvia sistemas.
E aprendi linguagem de programação, lógica de programação, e aquela coisa toda tal, ali com pessoas e tudo mais. Quando eu fui para o ministério, eu deixei isso de lado e fiquei apenas no ministério. Passou-se anos, eu já estava aqui, eu disse, rapaz, era bom ver nessa área tecnológica como é que estão as coisas. Meu amigo, eu tive uma surpresa, nem parecia o mesmo mundo, porque tecnologia, ela avança muito, mas muito rápido. Muito rápido. Então, eu fiquei perdidinho. Eu digo, rapaz, complicado isso aqui. Meu Deus do céu, tinha coisas que eu sabia que nem se usava mais. Não, agora é de outro jeito, agora é outra forma, agora é outra maneira, novas linguagens, tudo novo agora, é diferente e avançando. Então eu fui para a faculdade para entrar nesse mundo aí. Só que na faculdade, o que foi que eu fiz? Eu me cerquei de pessoas dentro dessa área, participando de grupos dentro dessa área, participando de grupos de programação, grupos que estavam fazendo curso mesmo da faculdade, me cercando e todos os dias eu ouvia. Por quê? Porque eu queria avançar. Sabe, trazendo para o âmbito espiritual, o reino de Deus é avanço o tempo todo. O reino de Deus não para, o reino de Deus é um movimento o tempo todo. Ele todo se movimenta. Então você tem que se cercar de pessoas que estejam em movimento no reino de Deus. Por quê? Porque senão as vozes contrárias podem te fazer desanimar. Pastor, você está me dizendo que eu tenho que me separar daquela pessoa, muito amiga minha, uma pessoa maravilhosa, excelente, que me ama muito, eu amo muito ela e tal, é incrédula? Então tem que separar. Não estou falando de casamento, estou falando de amigos. Eu não estou dizendo que você vai desprezar a pessoa, nunca mais falar com a pessoa, corta aqui, não quero falar com você não. Não é isso. Eu estou me referindo aqui, conversar com as pessoas, você pode conversar com todo mundo, ajudar todo mundo. Agora, abrir seu coração só com quem tem fé maior do que a sua. Contar seus problemas só com quem tem fé igual ou maior do que a sua. Por quê? Porque vai falar palavra segundo o reino, palavra de Deus. Depois não adianta você simplesmente ficar dizendo ao Senhor, foi meu amigo, minha amiga e tal, e por aí vai fora. Aliás, eu já notei isso. Pessoas que não ouvem a voz de Deus, que desprezam a voz de Deus, sempre colocam a culpa nos outros. Ou será que só eu que notei isso? Sempre coloca a culpa nos outros. Foi fulano, foi Beltrano, foi todo mundo, menos ele. Já aquele que ouve a voz do Senhor, ele assume. Fui eu, mas estou me arrependendo, vou melhorar, pronto, acabou essa história. Assim que funciona. Vamos para Gênesis. Primeiro vamos ver um péssimo exemplo, né? Gênesis capítulo 3. Vocês sabem muito bem que o homem pecou, a mulher pecou e o homem levando o homem a pecar. Versículo 7. Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles estavam nus o tempo todo. Mas quando eles pecaram, aí eles viram a própria nudez. E aí eles procuraram, digamos assim, justificar, ou seja, explicar, ou melhor, corrigir a coisa, vamos dizer. Cozeram folhas de figueira, de figueira. Ouviram, todo mundo repete comigo, ouviram. Isso. E ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus, Ele é tão imenso, que os céus dos céus não podem contê-lo.
Um jardim, por enorme que fosse, a presença de Deus enchia tudo aquilo. A minha pergunta: esconder de quem, meu Deus do céu? Se ele fosse para o mar, né, se ficasse debaixo d'água, Deus estava lá. Se fosse atrás da moita, Deus estava atrás da moita. Subindo na caverna, Deus estava lá também. Aonde ele fosse, Deus estaria. Mas quando uma pessoa está fora da vontade de Deus, ele nem raciocina de acordo com o reino, ele raciocina de acordo com a razão. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ó só, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu, escondi. Primeiro sentimento: quando você ouve a voz do Senhor e obedece, o medo vai embora, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Mas quando alguma decisão traz medo para você, é bom você parar. Agora observe uma coisa, versículo 11. O que foi que Deus disse? Quem te mostrou que estavas nu? Olha para mim e preste atenção. O que quer dizer isso, gente? Vamos traduzir isso em miúdos? O que Deus estava perguntando a Adão era: a quem você ouviu? A quem você ouviu? Quem te influenciou? Quem te mostrou que estava nu? Quando uma pessoa faz uma coisa errada, ele está fora da presença de Deus, ele está em desobediência à voz de Deus. Estão entendendo isso? E muitas vezes nós saímos do propósito e do plano de Deus, porque nós seguimos a razão, a lógica. Nós seguimos isso em detrimento da voz de Deus, do que a palavra de Deus fala. Aí ele diz: comeste tudo da árvore que te ordenei que comeste. Mas primeiro ele perguntou quem você ouviu. Depois comeste da árvore. Aí Adão, né, começa logo. Começou o festival de acusação. Disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Mas quando Deus criou a mulher, quando ele nasceu, quando ele acordou, né, daquele sono maravilhoso, que viu a mulher, nossa! Porque, gente, homens, vamos ser sinceros, coisa boa é mulher, né? Eu acho que não tem mais homem aqui não. Será? Deixa eu perguntar de novo. Eu acho que tem uns caras que ficaram meio assim. Ô caba, cadê os cabas machos daqui? Isso. Coisa boa é mulher, não é? Isso. Teve gente que ainda está na dúvida. Gente, coisa boa é mulher. Eu não entendo como é que tem gente que não gosta de mulher. Absurdo. Caba macho gosta de mulher. E quando Adão viu, né, neguinha? E quando Adão viu Eva, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Vai se chamar varoa, porque do varão foi tomada. Eita glória! Ó, Caba ficou animado. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Oh glória! Caba ficou animadaço. Mas agora a mulher já foi quem tinha feito ele pecar. E interessante, a mulher que tu me desse, ou seja, a culpa era da mulher, diretamente e indiretamente de Deus. Eu não te pedi mulher de novo, você deu porque quis. Quando a pessoa não ouve a voz de Deus, preste bem atenção nisso, querido. Quando a pessoa não ouve a voz de Deus, ela sempre fica buscando justificar os erros e apontando para os outros. Deixa eu te dizer uma verdade: erro não se justifica, erro não se explica, erro se corrige. Tu não errou, errei, então corrija. Estava lá a 120 por hora, né, numa estrada de 60. Estava tão rápido que nem viu o radar. O radar passou tão rápido que ele nem viu. Aí no mês seguinte chega aquela cartinha bonitinha com aquela foto maravilhosa do seu carro.
com uma multazinha para tu pagar e uns pontos na tua carteira a menos. Não, eu vou entrar na justiça, porque esse negócio não pode. Crente não faz isso não. Não errou? Paga. Mas pastor, eu vou pagar meu. Vai pagar. Por quê? Tu é crente. Crente, quando ele erra, ele assume os erros. E ainda tem uns que dizem, eu vou entrar na justiça, mas a culpa foi tua, viu? Porque você ficou conversando comigo, eu me distraí e passei. Eu estou dizendo porque eu já ouvi isso. Eu olhei para o cara, toma vergonha, cara. Tu é doido? Você só pode estar de zoeira, né? O pé no acelerador era o seu. Tem esse negócio não, meu irmãozinho. Paga. Mas Adão botou a culpa na Eva. Aí o que acontece? Deus se vira para Eva. Por que fizeste isso? Aí a mulher, opa! Para tudo, calma aí. Se ela fosse dramática, como eu conheço alguma, misericórdia. Deve ter dado uns gritos aqui. Não, pode parar. Foi a serpente. A serpente, a cobra. A cobra, coitada, não estava falando mais, porque o espírito já tinha ido embora, né? Sobrou para ela. Aí o que acontece? Quando ele chega, aí ele vai, o Senhor começa a falar os juízos que vai acontecer. Falou para a cobra, falou para o diabo, tá? Para a cobra, depois falou para o diabo, depois falou para a mulher. Aí em seguida, olha só o versículo 17. E Adão disse: porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo não comerdes, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Por quê? Porque ele simplesmente deixou de ouvir a Deus e ouviu a mulher. Sabe, eu disse uma palavra para os homens hoje de manhã. Se você é um caba macho, escuta o que eu vou te dizer. Se for um caba macho, se não for, tudo bem. Mas eu vou te dizer, meu irmão, preste atenção. Tu é o cabeça do lar. Tu é o cabeça no lar. As decisões passam por você. Entretanto, toda mulher crente e fiel a Deus se submeterá com alegria a um homem que está submisso à voz de Deus. Não é assim, mulheres? Tem mais mulher aqui, né? Não é assim, mulheres? Sim. Um homem que ouve a Deus, um homem que investe tempo ouvindo o Senhor, uma mulher crente, fiel a Deus, se submete e faz sim. Esposa, preste atenção. Olha, eu estava ali no quarto, eu estava orando, e Deus me disse isso, para a gente fazer assim. Meu irmão, ela vai dizer, bora. Agora a pergunta que eu te faço, caba macho, é o seguinte: tua mulher te vê ouvindo a Deus? Tua mulher sabe da tua intimidade com Deus? Tua mulher vê que você toma as decisões ouvindo primeiro a Deus? Ou ela precisa dizer, tá, tudo bem, querida, eu vou orar primeiro, porque eu sinto paz, a gente vai. Se ela falar isso, é porque não está confiando mesmo. Uma mulher crente vai ouvir o marido, desde que ele ouça a Deus. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido no Senhor. Então, ou seja, enquanto estiver no Senhor, está beleza. Saiu de lá, ela tem que ser rebelde, isso sim. Vocês estão me entendendo? Eu já disse isso em reunião dos homens, e eu vou dizer de novo. Ô homem, preste atenção. Como sacerdote do lar, como cabeça no lar, Deus ele está olhando para você. Qualquer coisa errada no seu lar, ainda que você não tenha culpa, você é responsável. 2 améns. Eu vou repetir. Qualquer coisa errada no seu lar, ainda que a culpa não seja sua, você é responsável para resolver. Quem pecou aqui primeiro foi Eva, mas Deus não foi falar com Eva, foi falar para cima de quem? O cabo que se dizia macho.
Adão. Mulher cujo marido ouve a voz de Deus, ela é amada, protegida, respeitada. Mulher cujo marido ouve a voz de Deus, ele dá valor, ele valoriza ela. Agora, se ele não ouvir, aí a coisa é diferente. Hashtag fica a dica. Próximo sábado, homens, é a nossa vez, tá? A gente vai ter umas conversas. Eu estou só dando a palhinha como é que vai ser sábado. Isso vai ser grande aqui. Notei caba macho, é bom demais. A grande verdade é que quando você decide ouvir a voz de Deus, muitas coisas ruins podem acontecer. Ruins? Ruins. Não, o diabo vê que você está ouvindo a voz de Deus e obedecendo, tu acha que ele vai ficar aplaudindo do lado? Não, ele vai contra você. Ele vai procurar, escuta bem, ele vai procurar, escuta isso, ver o que você não gosta para investir naquilo ali. Para te tirar do sério, para que você tome as decisões erradas. Ele vai ficar querendo atropelar, a palavra é essa, a voz de Deus, enchendo a sua mente de voz e tal. Fulano disse, Beltrano disse, Cicrano disse. Vocês estão me entendendo até aqui, gente? Estava no carro, quando a gente voltou, e a Neide me lembrou, eu estava até esquecido. Quando eu casei, eu não queria ter filhos. Não, eu achava que, olha, já tinha sobrinho, já tinha tudo mais, então para que filho? Filho só dá trabalho. Filho é trabalho, é despesa e tal. Já tinha um rema, por sinal, com esse pensamento. Que nada, tá, sou eu e minha mulher e eu, pronto, uma vez a gente faz a festa. Pensei, para que filho? E engraçado é porque às vezes eu brincava com as outras crianças e tudo, era só fazer cara feia, que toma que o filho é teu, tchau. Um dia, eu estava no meu trabalho e o Senhor me disse, vá no estoque. Estoque era um local que tinha lá na empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava na área do computador e tinha uma parte lá do estoque que ficava bem pertinho. E tinha lugar lá que, vou te dizer, naquele estoque ali, que já tinha visto gente fazia muito tempo. Aí o Senhor disse, vai no estoque. Tá, fui lá no estoque. Cheguei lá. Pois não, Senhor? Desse jeito, alguma coisa, né? Ele disse, quem é o Senhor da sua vida? Você? Quem realmente, ele disse, quem realmente escreveu todos os dias da tua vida? Eu disse, você. Quem é o teu Salvador? Você. Quem está contigo o tempo todo? Aí eu já comecei a pensar, e aí tem, você, a quem você obedece? Você. Ele disse, então se sou eu, você vai ter filhos sim, e vai amá-los, e vai criá-los, e vai declarar palavras sobre eles. Você vai sim, não tem essa, desse jeito. E aí, pastor? Aí, tem Josh e a Jennifer. Ouvi a voz do Senhor. Vocês estão entendendo isso, gente? Posso contar outro exemplo meu? Lá vai eu de novo, né? Eu não queria pastorear. Eu fugia de pastorear. Por quê? Eu sou filho de pastor. E eu via certas coisas negativas de pastor, eu não queria nem ouvir falar. Tá doido. É muito melhor trabalhar com máquina. Você bota a máquina para funcionar 7 horas da manhã, 7 horas da noite ela está fazendo trabalho. A gente diz para uma criatura, faz desse jeito, é só virar as costas, já faz de outro jeito. Tá doido? É muito melhor trabalhar com máquina do que com gente. É o que eu dizia. Aí uma vez, eu estava chegando do trabalho, horário de verão, lembro como hoje. Horário de verão, estava assistindo o trabalho, o sol ainda estava um pouco alto. E quando eu vim a pé, descendo, né, perto, já na rua da minha casa, parece que o Senhor deixou mesmo que eu chegasse num lugar bem descampado. Bem descampado mesmo, só eu na rua. Vegetação bem rasteira.
o Senhor, eu ouvi claramente, porque sim, a propósito, eu dizia para todo mundo, se Jesus quiser que eu seja pastor, ele tem que me chamar 10 vezes. Na 11ª ainda vou perguntar a ele, tu tem certeza? Porque eu era tipo, irmãos, eu era o pior, eu seria o pior pastor, que você pensar aí. Ninguém queria ser meu amigo, porque eu era cruzeta mesmo. Eu era um xarope, sabe? Era ruim mesmo, cara horrível de convivência. Eu fazia amizades com facilidade, mas desfazia com mais facilidade ainda. Onde é que eu ia ser pastor? Tá doido? O Senhor, quando eu estava passando lá, eu ouvi a voz do Senhor. Dessa vez eu ouvi com ouvidos físicos. Ele disse, por que eu tenho que te chamar 11 vezes para ser pastor? Cara, eu dei um pulo. Eu dei um pulo para frente, olhei. Ninguém, que eu visse, né? Ninguém. Aí ele disse, eu só te chamo uma vez e você me obedece. Claro, com certeza, mas quem foi que disse que não? Eu entendi quando o apóstolo João fala, diz que a voz do Senhor é como as muitas águas, é porque quando ele fala, você está mergulhado nela. Vocês estão me ouvindo por causa dessas caixas de som, né? Mas quando Deus fala com os ouvidos, que a gente ouve com os ouvidos físicos, a gente ouve de todo lado, é como se tivesse um monte de caixa ao redor. Aí eu chego em casa, sentei no sofá e fiquei. Aí Neide chegou do trabalho dela, olhou assim, o que foi, hein? Teu rosto está branco. Nada, Deus falou comigo. Sim, só podia. Ouvir a voz de Deus. Hoje, sou bem casado, tenho 2 filhos, sou próspero, sou pastor de uma igreja maravilhosa, pastor de milionários, sou amado, sou querido, porque eu ouvi a voz de Deus. Que voz você tem ouvido, meu irmão? O Senhor me mostrou hoje, pessoas aqui, que simplesmente estão seguindo o conselho daquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eles não fazem acontecer, eles esperam acontecer. É hora de você sair dessa inércia e fazer as coisas acontecerem. Não tenha medo de mudança, não tenha medo do novo, não tenha medo disso não. Siga o que Deus diz e pronto. Estão entendendo isso, gente? Agora vamos ver um exemplo fantástico em Gênesis mesmo, né? Dessa vez no capítulo 1. Capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Peraí. Vamos começar lá do versículo 1, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, o quê? Deus se queixou. Deus ficou olhando de lá, mas rapaz, eu queria com tanto carinho, sem forma, vazia, com trevas, tudo escuro. Não, Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Ou seja, as trevas ouviram a voz do Senhor e teve que recuar para que a luz aparecesse, porque Deus tinha dito. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, queridos, é aqui no versículo, vamos lá, 11, do capítulo 1, versículo 11. Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi, a terra produziu erva, dando sementes conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Então, quando você come uma banana, chupa uma manga, come alguma fruta,
vai lá no Fran e adquire, faz aquela feira de fruta lá no Fran, ele tem um negócio lá de fruta, eu quero a comissão, tá? Aí, lá, bem, você está desfrutando de algo maravilhoso. A terra ouviu a voz de Deus e produziu. A terra ouviu a voz de Deus e produziu. Vamos em frente, vamos lá. Olha só, no versículo... vamos ver, ler rapidão. 20. Disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis, de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Quem produzia? A água. Aí a água produzia o peixe, a água produzia a baleia, porque a água ouviu a voz de Deus. Quando se ouve a voz de Deus, fica-se produtivo. Estão entendendo isso, gente? Vamos em frente, vamos lá. E aí, olha só. Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Deus criou, falando, e a terra ouve e produz. Fala para a água ouve e produz. Deus fala com você, você tem ouvido? Quando você ouve a voz de Deus, você prospera, você produz, você cresce, você enriquece. É ou não é verdade? Hoje nós temos abundância de árvores. Hoje nós temos animais e nós temos, eita, glória a Deus, já estou pensando naquele churrasco maravilhoso. Glória a Deus, né? Por quê? Porque a terra ouviu a voz de Deus e produziu. Por que você não tem ouvido? O que você tem ouvido, para ser mais exato? A voz da razão diz: está sem dinheiro? Pede emprestado. Alguma coisa contra empréstimo? Não, é a voz da razão, aí. Não tem problema, pode pedir emprestado. A voz de Deus diz: está sem dinheiro? Planta. Planta? É, planta. Por quê? Mas não tem lógica. A gente se cura. Pois é, mas Deus manda, planta. Vai plantar. Por quê? Dai, e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, o que você tem plantado? O que você tem ouvido, para ser mais exato? Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje, gente? Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo isso? Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando deixarás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-lo abertamente. 25. Respondeu Jesus: eu já disse, e não crestes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Olha o 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem é Jesus? A palavra. Ovelha de Jesus ouve a palavra. Se não ouve a palavra, segundo o próprio Jesus, não é ovelha dele. Estão entendendo até aqui? Se não ouve a palavra, segundo Jesus, não é ovelha dele. Se for ovelha dele, vai ouvir. Então vamos lá. Está com um problema, uma dificuldade, uma necessidade, uma situação adversa. Antes de Deus ouvir a sua voz, você precisa ouvir a voz de Deus. Eu vou dizer de novo. Está com problema, dificuldade, necessidade, circunstâncias adversas. Antes de Deus ouvir você clamar, você tem que ouvir a voz de Deus primeiro. Aí tem gente que pensa logo: misericórdia, não vou pedir mais orações, pastor, não.
pensar 3 vezes antes de pedir, porque é bem verdade que alguns precisam disso. Que voz você tem ouvido? Se algo está te preocupando, meu irmão, você está ouvindo a voz errada. Se algo está te deixando inquieto, você está ouvindo a voz errada. Eu acho interessante, às vezes, algumas pessoas dizerem: mas olha, o Espírito Santo me inquietou. Irmão, o Espírito Santo não inquieta ninguém. Você não descobre na Bíblia o Espírito Santo inquietando, seja lá quem for. Não, a voz do Senhor, ela traz paz, tranquilidade, calma. A voz do Senhor te deixa seguro. A voz do Senhor, ela te deixa livre. Não fica aquela inquietação, vai. Não tem isso não, meu irmãozinho. E como ele falou, ele só fala uma vez, hein? E fica lá, no seu coração. Você sabe porque sabe, dentro de você, só fala uma. Está todo mundo me entendendo até aqui? Elias ouviu a voz do Senhor quando estava desanimado, triste e pedindo para morrer. Ele ouviu a voz de Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus diz para ele: vai e unge Eliseu como profeta no teu lugar. Acontece que Eliseu já passou mais 20 anos servindo a ele, mais 20 anos de ministério, e quando foi embora, não morreu não, foi arrebatado. Ouviu. Davi ouvia a voz de Deus antes de fazer qualquer coisa. Davi enfrentou tantos problemas, meu irmão, tantas dificuldades, tantas situações adversas, tantas coisas, irmãos. Ele viu, ele já enfrentou, vendo logo 2 filhos morrerem, um matando o outro, uma filha sendo estuprada pelo próprio irmão. Ele viu o sogro dele ficar correndo atrás dele para matá-lo, o Saul. Não era a sogra não, era o sogro mesmo. Tanta coisa, mas por ele ter decidido ouvir a Deus. Sabe, estava lá em Campina Grande, eu não queria vir para Brasília, a razão dizia: fica aqui mesmo, cara, está tão bom. Olha, tem o pastor Bano, tem o apóstolo Gudo, tem o irmão tal, fica ali no ministério, você fica no ministério itinerante e está bem, está na sua casa, no seu local. Mas o Senhor disse: vá para Brasília. Eu vim. Hoje não tem homem que seja mais feliz que eu. Igual pode ser, mas mais não. Por quê? Porque eu ouvi Deus falar. O que você tem ouvido, Deus? O que foi que Deus te falou? Sabe, nós muitas vezes tomamos decisões baseadas no que a gente vê, baseado no que a gente sente. Mas crente não anda pelo que sente. Crente ouve por dentro. Quando a situação apertar, e vai, quando a pressão apertar, ela vai apertar. Quando apertar, querido, entre no seu quarto, feche a porta e espera. Senhor, o que queres que eu faça? Espera. Hoje tivemos um momento delicioso, maravilhoso, no silêncio, enquanto Deus ministrava os nossos corações. É esse silêncio que tem que estar lá. Não vai logo gritando: ai Senhor, o que eu faço? Eita! Não, espera. Senhor, o que queres que eu faça? Como é que a gente pode resolver isso? Algumas vezes ele vai dizer: já deixa comigo. Pronto, pode sair porque está resolvido. Se ele diz deixa comigo, já considera feito. Mas na maioria das vezes ele vai te dar um plano específico para trabalhar junto com você. Deus tem, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Deus tem um plano específico para te livrar de dívidas. Específico. É um plano que Ele traçou antes dessas dívidas chegarem. Mas em algum momento você deixou de ouvir a voz de Deus, por isso as dívidas cresceram.
É hora de esperar ouvir Deus falar. Senhor, como é que eu faço? Deus nunca vai dizer, te vira, peão. Não. Ele vai dizer, sabe o quê? Novo cálculo da rota. Vamos arrumar esse negócio? Porque Deus não quer você endividado. Um dia Ele estará de volta para nos arrebatar. E você não tem que estar endividado. Um amém. Deus tem um plano, sim. Deus tem um plano para toda a tua família ser salva. Tem. E acredite, passa por você. Mas o que você tem ouvido Deus falar? Ou você simplesmente procurou você falar, como se o volume das suas orações resolvesse o negócio? Não, meu irmão. O que resolve é quando a gente ouve Deus falar. Oração é comunhão, oração é diálogo, oração é conversa, oração é conexão com Deus, sabe? Essa que é a verdade. Aprende, meu irmão, a ouvir a voz de Deus, aprende a ouvir a palavra. Antes de orar, escute bem o que eu vou te dizer agora, antes de orar, vai para a palavra e busque versículos que aumente a sua fé e fica falando eles até que a sua fé cresça. É Deus falando com você. Há um plano de Deus para que você se torne milionário e rápido. Há um plano de Deus para que você prospere. Há plano de Deus para você ficar livre de dívidas. Há plano de Deus para você ter a sua casa própria. Há plano, sim. Mas só o fato de Deus ter um plano não resolve. Não é só porque Deus falou que vai acontecer. Você tem que abrir a sua boca e falar tudo que Deus falou vai acontecer. Você tem que falar isso, por quê? Porque Deus não trabalha só. Que classe de sócio, digamos assim, seria esse que a gente só busca na hora da necessidade e às vezes para nem ouvir ele, é ele que ouve a gente? Não, há um plano específico de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Foi essa palavra que Deus disse para eu trazer para vocês hoje. Ouça a voz do Senhor, ouça o que Ele tem para a sua vida e se prepare, porque você ainda não viveu 100% do que Deus planejou para a sua vida. O melhor de Deus já veio, que foi Jesus, mas os melhores dias estão diante de você. Ouça Deus falar. Amém, queridos?